birra no chão do mercado, tentativa número 15 de tirar a criança do banho, a frase não vou aos gritos no meio do parquinho. Se você tem um filho de 2, 3 anos, alguma dessas cenas certamente faz parte do seu mês, pelo menos. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que muita gente evita dizer, pelo menos em voz alta, né, na frente dos outros, na maturidade contemporânea, que se chama limites, autoridade e obediência. Calma, vem comigo até o final, porque o que eu vou trazer aqui hoje pode parecer contraintuitivo no começo, mas é, na verdade, profundamente acolhedor. Eu sou a Nara Lauers, sou consultora de sono infantil e você pode estar se perguntando o que esta senhora veio falar sobre limites, educação, o que isso tem a ver com sono, tudo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai sair um pouquinho realmente do tema sono para olhar para um tema mais amplo, porque sono, alimentação, comportamento são todas essas frentes da criança alimentadas pelo mesmo solo. E esse solo é o tipo de ambiente emocional e estrutural que a gente cria em casa. Eu vou trazer um pouquinho de ciência, um pouquinho de prática e um pouquinho também de uma referência filosófica cristã que eu uso bastante e recomendo bastante. Mas antes, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as novidades. Vou começar pelo aparente paradoxo. Limite é amor. Mais do que isso, limite é o que faz com que a criança se sinta segura. Pode soar um pouquinho estranho, né? A gente vê uma criança lá, tadinha, se esgoelando de chorar porque ouviu um não. E a primeira reação do nosso corpo, né? O coração acelera, sobe aquele nozinho da garganta e a gente pensa: ah, ela tá sofrendo, vou ceder. Mas antes, né, o que está acontecendo ali? É diferente, a criança de 2, 3 anos vive em um mundo que ela não entende ainda, ela tem impulsos que não consegue regular sozinha, vontades que muitas vezes se contradizem dentro dela, dezenas de vezes por dia. Ela quer e ao mesmo tempo ela não quer, né? Ela testa, ela estica os limites e quando ela está testando, o que ela está fazendo neurologicamente? Procurando um contorno, né? Procurando saber até onde eu posso ir, quem é que está no comando aqui? O mundo é seguro mesmo? Ou sou eu que decido tudo? Existe uma linha de pesquisa em psicologia do desenvolvimento, iniciada lá nos anos 60 pela Diana Baumrind e expandida por décadas depois, que mapeou estilos parentais. E a conclusão foi muito legal. O estilo que produz crianças mais ajustadas, com melhor regulação emocional, melhor desempenho escolar, maior segurança afetiva, é o que ela chamou de autoritativo. Ó, presta atenção, não é autoritário, é autoritativo, tem uma diferença. O autoritário, ele impõe regras sem explicar, sem afeto, com base no medo. O permissivo evita confronto, cede à criança, não estabelece limites claros. Já o autoritativo combina calor afetivo alto com estrutura alta, limite firme, sustentado com amor. A criança autoritativa, ela cresce com apego seguro. A permissiva cresce ansiosa. Esse não é chute clínico, tá? É meta-análise. Uma das referências da educação cristã que eu gosto muito, Ellen White, em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes. Ela escreve algo que sintetiza essa pesquisa 50 anos antes dela sequer ser feita. A criança é mais feliz sob disciplina apropriada do que se for deixada solta aos seus próprios impulsos. Mais feliz, não menos, mais. Porque a criança que tem limite, ela tem um lugar claro dentro daquela estrutura. Tem um pai e uma mãe que estão no comando. E ela pode descansar nisso. Agora presta atenção, porque isso aqui é importante. Quando a gente cede sistematicamente a birra, por exemplo, ao choro, quando abre exceção para evitar um choro, especialmente em público, quando negocia tudo, quando não dentro de casa nunca é um não definitivo, a gente não está sendo gentil com essa criança. A gente está colocando a criança num lugar que não é dela. Ela está ocupando o trono da casa. E o trono é desconfortável demais para uma criancinha de 2 anos. A consequência vai aparecer aqui em camadas. A curto prazo, você vai notar aumento de birras mais frequentes, maiores, mais difíceis de regular, porque o cérebro dela aprendeu uma equação nesse momento. Quanto maior o meu pico emocional, maior as chances de eu conseguir aquilo que eu quero. A médio prazo, você vai ver dificuldade na escola, na vida social, no contato com outras figuras de autoridade, porque ela nunca aprendeu a operar dentro de um limite. A longo prazo, a gente vai estar formando jovens e adultos com baixa tolerância à frustração, dificuldade de regular impulsos e uma relação ruim com qualquer figura de autoridade. Você já viu isso por aí, na galerinha adulta? Já, não?
A própria Ellen White trata desse tema com uma palavra que eu acho muito dura, mas também muito precisa. Ela chama de afeição cega. O gesto do pai ou da mãe que dá ao filho o privilégio de fazer o que ele quiser em nome do amor. Ela diz muito claramente: isso não é amor, é uma forma de negligência disfarçada. Eu sei, é forte, tá? Mas casa muito com o que a gente vê, tanto naquela pesquisa quanto na clínica, na observação. Tudo que eu falei até agora pressupõe que a criança seja capaz de obedecer, certo? E aí que entra a ciência do desenvolvimento, que precisa ditar como a gente vai pedir coisas, estabelecer esses limites. Crianças de 2, 3 aninhos têm o córtex pré-frontal, né, o centro do controle executivo, do planejamento, da autorregulação, ainda em obras. Tá em pleno canteiro de obras. E não é metáfora, não. É real. A memória de trabalho dela, com 2 aninhos, né, comporta 1, 2 itens. Ali com 3 anos, ela já começa a ter um pouquinho mais, né? Mas ainda muito pouco. Controle inibitório, ou seja, a capacidade dela de parar um impulso, também é muito frágil. E a compreensão de linguagem, ela entende muito mais quando a gente fala em frases curtinhas, concretas, do que frases muito longas, com várias cláusulas, cheias de explicações. Por que isso importa para a nossa conversa aqui hoje? Porque a maioria das ordens que a gente dá, sem perceber, acaba sendo longa demais, abstrata demais, cheia de explicação adulta, né? Filho, vem cá, a gente tá atrasado, olha, já te chamei 3 vezes, ó, vai lá, calça o sapato, pega sua mochila, eu tô te esperando no carro, mamãe vai te atrasar pra ir pro trabalho, blá, blá, blá. E você já falou ali uma frase com 300 coisas, e a criança vai processar quanto disso daí, tá? O que ela processou? Praticamente nada. Ela ouviu a sua voz, né? A sua frustração, sua ansiedade, e talvez umas 3 palavras soltas ali, sem uma ordem muito clara. Então não é teimosia muitas vezes, é falta de capacidade. Então na prática, eu pensei aqui em 6 regrinhas para ajudar a gente. Regra número 1, ordens curtas. Uma palavra, no máximo 2. Então ao invés de dizer, vamos logo, a gente tá atrasado, blá, 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 diga sapato. Curto, concreto, cabe na memória de trabalho dela. Regra número 2, uma instrução de cada vez. Você vai terminar a anterior antes de dar a próxima. Sapato, criança calçou, mochila, pegou, porta. Regra número 3, contato visual, ok? Antes de dar a ordem, a atenção da criança é muito volátil. Às vezes ela tá brincando, mesmo que ela olhe para você e ela não ouviu nada do que você falou, né? A gente precisa ter a atenção dela voltada para você, para que então você dê a ordem. Regrinha número 4, combinação prévia em momento neutro, antes do conflito. Filho, quando eu falar sapato, você calça, combinado? E aí, quando o momento da tensão chega, a estrutura mental para aquela regra já existe. A criança de 2 aninhos, ela não entende, né? Se você fizer isso aqui, amanhã você vai ficar de castigo sem televisão. O cérebro dela não conecta um evento de hoje com uma punição lá de amanhã. Ela vai entender isso aqui, olha, se você jogar a comida no chão, o prato vai sair. A criança jogou a comidinha no chão, o prato sai. Acabou. Sem drama, sem grito, sem sermão. É consequência. Isso aqui não é ser frio. É a única linguagem que o cérebro dela, neste momento do desenvolvimento, processa de verdade. Vai chegar a hora das explicações, mas não é agora. Regrinha número 6, firmeza. Voz baixa, tom firme, sem ameaça, sem barganha. Regulação da criança espelha a regulação do adulto. Se você grita, ela escala. Se você se mantém calma, firme, ela vai aprender que mesmo ela gritando, né, o limite está lá e não depende do humor dela. Estabelecer limites para a criança pequena é uma das coisas mais amorosas que a gente faz como pai e como mãe. Não é confortável, não é nem de longe o caminho que minimiza o choro, pelo contrário, mas é o caminho que constrói uma criança segura, regulada e feliz amanhã. A ciência fala isso, a filosofia cristã fala disso há muito mais tempo e a gente observa isso todos os dias em casa. A gente não precisa ser autoritário, a gente precisa ser autoridade. E é uma coisa muito diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, salva, manda para outra mãe ou outro pai que está no meio dessa fase das birras e me conta aqui nos comentários qual é a ordem curta que mais funciona aí na sua casa com seu filho. A gente se vê no próximo ciclo. Um grande beijo!